Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao De Tudo Um Pouco, o espaço em que quinzenalmente aqui na Azor Mais Produções, em parceria com o Rádio Clube de Angra, debatemos os principais temas da atualidade política, económica, social e cultural da região. Hoje, e como sempre, temos connosco Graça Silveira, professora universitária, Luís Leal, advogado, e estreamos nesta sexta-feira a participação de Mónica Seidi. Ela é médica e também dirigente do PSD Açores, a quem desde já agradeço ter aceito o convite para participar neste painel de 15 em 15 dias na Azor Mais Produções e no Rádio Clube de Angra. À Graça e ao Luís, obviamente, boa tarde também mais uma vez por estarem aqui. Vamos hoje analisar três temas, como de costume, e começamos pela administração dos portos, da Portos dos Açores, a empresa pública que gera as infraestruturas portuárias na região. O novo Governo Regional acaba de nomear a nova administração da empresa e de fora, pela primeira vez na história, ficou a Ilha Terceira. Ou seja, não há no Porto da Praia da Vitória, nem na administração da empresa, nenhum terceirense, o que tem suscitado algumas críticas por parte de alguns quadrantes, nomeadamente Luís Leal, por parte do Partido Socialista. Olá, boa tarde a todos, bem-vinda Mónica. Bom, de facto é a primeira vez na história que não é designado alguém baseado na Terceira para o Conselho de Administração da Portos dos Açores, e é preciso que se tenha consciência daquelas que são as competências inerentes a um Conselho de Administração. Desde logo é o topo da hierarquia de uma sociedade comercial, neste caso a Portos dos Açores, que é uma sociedade anónima, embora o capital seja totalmente detido, salvo erro, pela região autónoma dos Açores. Isto quer dizer que o Conselho de Administração, enquanto órgão decisório, delibera porque tem três administradores, e no âmbito dessas deliberações há como que é plasmada ou são lançadas as orientações e as diretivas. Isto quer dizer que, não tendo alguém na Ilha Terceira e no Porto da Ilha Terceira com inerência a esse Conselho de Administração, há uma perda, uma clara desvalorização da importância e da relevância que quem está no terreno deve refletir em sede de Conselho de Administração as suas opiniões, isto porque o Conselho de Administração é quem decide, quem delibera. Ora, sem prejuízo de vir a ser designado alguém que não do Conselho de Administração como diretor do Porto da Ilha Terceira, da Praia da Vitória, é sempre num grau inferior, num grau de parecer, num grau de pouca força e de pouca flexibilidade para que os outros colegas do Conselho de Administração possam ter em conta a sua opinião. É um formalismo e é uma falta de estratégia deste governo, em que não tem alguém da Ilha Terceira a dar a sua opinião em sede de Conselho de Administração. De que é que valeu até ao momento haver um administrador da Portos dos Açores da Terceira? Olha, desde logo valeu pela manifestação direta em sede de Conselho de Administração daquilo que são as preocupações de quem está o dia a dia no Porto da Praia da Vitória. Desde logo pelo convívio direto que existe com empresários, com cidadãos comuns. Eu acho que esta questão e o facto de ser imediato permite a quem tem em sede de Conselho de Administração um assento ter outra perspectiva e outra força a veicular ou a manifestar, ou pelo menos a refletir essas preocupações que são tidas no terreno. Esta é a minha opinião sobre isso. Portanto, neste momento, o Porto da Praia da Vitória é gerido por administrativos. É isto que na prática está em causa? Não, eu até admito que venha a ser designado alguém com capacidade técnica para o efeito, mas não estando no Conselho de Administração, a força é menor. É só isto. É menor do que estarmos. Eu sempre fiz parte de um Conselho de Administração e, apesar de ser um órgão colegial e que depende da maioria de votos em algumas matérias, desde que não haja uma impossibilidade de delegação de competências, mas perde força. Perde força. Isto é inegável. É inegável. Graça Silveira, concordas com esta visão ou, como disse por um dia desses o chefe de redação do Diário Insular, Armando Mendes, num artigo que escreveu, o administrador teria que ter também um caderno de encargos associado e efetivamente ser eficaz na forma como manifestava o seu trabalho e a sua magistratura de influência dentro dos demais colegas da administração da Portos dos Açores? Muito boa tarde a quem nos segue neste formato de Tudo Um Pouco e dar as boas-vindas à Mónica agora também no nosso painel. Olha, Pedro, esta questão da ilha de origem do Conselho de Administração da Portos dos Açores tem uma longa história.
Inicialmente achava-se que o Presidente do Conselho de Administração deveria ser da Horta, pela importância que o Porto da Horta tinha, pela influência que a Horta sempre teve em questões de mar, e foi durante muitos anos Fernando Nascimento, e também se tentou criar alguma animosidade quando, nesta última legislatura, foi nomeado Miguel Costa, que não era do Faial, ainda por cima era do Pico, onde há toda do uma... Triângulo, é do Triângulo. Está bem, mas onde há sempre uma grande rivalidade Sim, que mal. entre ilhas. Mas aparentemente foi serena a sua administração. E bem, porque tinha competência para o fazer, e aí, respondendo ao teu repto, mais importante do que a ilha de proveniência, interessa-me a competência que as pessoas possam ter para estar à frente da Portos dos Açores. Politicamente falando, obviamente que é de registar o fato de se ter veiculado que seria uma pessoa da terceira, e entretanto aparece Marie Sousa Lima, que é filha do Pierre Sousa Lima, que está à frente daquele grupo do Facebook Global Açores, que é uma pessoa que tem magistratura de influência e que parece que, em termos de comunicação do governo, importa manter hoje boas relações com a comunicação social, mesmo esta comunicação social ou opinion makers mais alternativos. Mas, independentemente de tudo isso, que é uma questão política e que todos nós podemos ter as leituras que quisermos, a mim surpreende-me pela primeira vez na vida não haver no Conselho de Administração da Portos dos Açores nenhum engenheiro civil, porque na realidade a Portos dos Açores tem como seu principal objetivo a gestão e a manutenção de portos, com obras de grande envergadura, com problemas frequentes pela passagem de tempestades, com a manutenção e com acidentes que acontecem frequentemente, que é importante haver um engenheiro civil. Ou seja, a Marie Sousa Lima, que é de São Miguel, vem substituir o engenheiro Vargas, que estava em representação da terceira, mas que era um engenheiro civil. E anteriormente o Fernando Nascimento era engenheiro civil. E, portanto, há sempre um engenheiro civil. Isto é que eu acho, no mínimo, estranho, que tenhamos um Conselho de Administração em que o vogal, que supostamente seria um executivo, um engenheiro, é uma psicóloga especialista em recursos humanos. Não sei se vão tentar recuperar esta falta de aceitação, digamos assim, por parte dos terceirenses em não ter lá um terceirense e criar mais um cargo na Portos dos Açores. Eu acho que isso vai acontecer. Porque começa a ser um comportamento sistemático do governo, que começa a dizer que vai reduzir imensas coisas e depois tudo o que são cargos de nomeação política aumentam sistematicamente. Em relação ao Machado da Luz, acho muito bem que tenham mantido, porque efetivamente é um fulano que percebe imenso de portos, que percebe especialmente de logística. Aliás, quando apresentei pela primeira vez pelo CDS a proposta do estudo do novo modelo de transporte marítimo de mercadorias, baseei muito no estudo de 2013, feito exatamente pelo Machado da Luz, que se chamava Liberalização e Serviço Público no Transporte Marítimo Regular de Mercadorias, o caso do arquipélago dos Açores. Portanto, é uma pessoa que, em termos de logística de transportes, não conseguiu, nas anteriores administrações da Portos dos Açores, ter a importância que devia ter. Foi mais ou menos colocado numa prateleira porque não fazia parte do regime e era tecnicamente muito bom, portanto não havia perante a opinião pública nenhuma desculpa para o tirar oficialmente da Portos dos Açores, mas tiraram na prática porque o colocaram numa prateleira. E portanto, não sei, preocupa-me, mas preocupa-me mesmo com imensas questões, nomeadamente de investimento para a terceira, que se quer fazer ou não o hub na Praia da Vitória, o novo cais de cruzeiros que vai ser construído na Praia da Vitória, as obras do Porto Pipas que estão a decorrer,
que tem levantado muitas dúvidas, ainda na última Comissão de Economia, exatamente a propósito do novo modelo de transportes de mercadorias. Um dos especialistas convidados dizia que era um crime o que se estava a fazer no Porto de Pipas, a quantidade de pedra que se estava a colocar lá, que ainda tornava a Baía com muito menos operacionalidade. Toda a questão relacionada com as obras que se vai fazer no Porto da Horta, que têm sido muito críticas, não haver um engenheiro civil na Portos dos Açores, parece-me... Tinha que se juntar aí o processo eterno do cais do Pico, de São Roque também, que nunca mais ata nem desata. Mónica Seidi, mais uma vez, bem-vinda, muito obrigado. Esta nomeação, no caso da administração desta empresa pública, prova de facto o jogo de cintura que é preciso este novo governo ter entre os diversos parceiros da coligação? Olá, muito boa noite a todos, boa tarde, muito obrigada pelo convite, boa tarde Graça, boa tarde Luís, é um prazer para mim estar aqui convosco hoje, debater alguns dos principais temas da atualidade política. Curiosamente me tenho afastado desde outubro destas vidas e, portanto, é com enorme gosto que cá estou também me obriga a estar atualizada, nem que seja para vir cá à sexta-feira. Eu, antes de mais, acho que o que está aqui em causa, enquanto dirigente de um dos partidos que suporta o governo, eu não vou negar que há aqui um mal-estar, não é? Temos um problema, até o próprio Presidente da Comissão Política de Ilha, Dr. Carlos Costa Neves, já se manifestou nas redes sociais, que é um problema que esta atual Comissão Política de Ilha não se revê e que vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que seja um problema a ser emendado. Mas também eu penso que será importante fazermos aqui um bocadinho, um brainstorm que se passa, porque eu esta semana, obviamente que li alguns daqueles que foram a comunicação social, o que é que a comunicação social pôs para fora sobre este assunto, e com alguma estranheza vi uma declaração do PS Terceira que remete à questão da falta de um administrador e que vai comparar esta falta do administrador com o poder de decisão da ilha. E vamos aqui ser corajosos e dizer com todas as letras que a falta de poder de decisão da Terceira não surge com a falta de um administrador na Porta dos Açores, na ilha. É consequência, talvez, de 24 anos de políticas socialistas que empurraram a Terceira para uma situação menos confortável e que, obviamente, os terceirenses não se revêem. E isto não vale só para esta questão da Porta dos Açores, como é transversal a vários setores em que, cada vez mais, nós vemos o Partido Socialista vir exigir, em 6 meses de governação, aquilo que não conseguiu cumprir durante 24 anos. Isto é muito claro e penso que não se deve reduzir, portanto, esta falta de administrador, que nós assumimos que é um problema, não tenho qualquer problema em afirmar isso aqui, que é algo que nos deixa desconfortável, mas que não posso dizer que seja esta ausência do cargo formal em si, ou com uma palavra, como o Luís disse bem, um formalismo, que seja preponderante na falta de poder de decisão da nossa ilha. Até porque aqui a clara desvalorização não é com a falta de um administrador. A clara desvalorização que surge aqui surge com a ausência de estratégia dos governos socialistas anteriores, que ao longo de 24 anos nunca definiram de forma clara aquilo que pretendiam para o porto da Praia da Vitória. Aí sim houve uma clara desvalorização. Muito bem, que esta semana Berto Messias veio perguntar pela concessão a privados, o concurso aparentemente ficou pronto. Curiosamente, como veio também perguntar pela questão do hub Atlântico. O mesmo protagonista que há uns meses atrás, por várias vezes disse que não era a altura para ser lançado o concurso, porque havia um risco enorme do concurso ficar deserto e que isso seria muito mau para o projeto em si. Claro, nós concordámos com isso. Como é que ao fim de 6 meses o mesmo protagonista que levou anos e anteriormente disse publicamente, disse em sede plenário, disse em várias comissões, até a antiga secretária regional dos transportes, Ana Cunha, disse que, atendendo às condições atuais da pandemia, esses projetos teriam que ser repensados para perceber o que é que o mercado mundial estaria à espera, e estou-me a referir mais concretamente também ao projeto de GNL. Portanto, eu acho que é aqui importante ressalvar que a primeira desvalorização surge com a ausência de estratégia definida da parte dos governos anteriores e que urge agora o atual governo definir uma estratégia, porque o Porto não é um Porto de ilha. O Porto da Praia da Vitória é um Porto de dimensão regional. E nós na ilha já percebemos o que é que queremos para aquela infraestrutura?
Obviamente que sim, agora estamos muito limitados. Queremos o hub, queremos a Não sei se queremos concessão, o hub, queremos o não sei se GNL, queremos o queremos hub, só cruzeiros, não sei e se o que é que queremos nós o hub. queremos? Sei que já conseguimos algumas coisas em 6 meses de governação que seguramente vão ajudar os empresários terceirenses. Conseguimos uma redução a nível da operação portuária, com uma redução de dos 30% dos valores da tarifa de movimentação de carga aos fins de semana e também Mónica, a nível dos nossos agricultores. Mas há questões aqui que são importantes serem ditas. Desde logo a questão das taxas foi uma questão de mera coincidência, porque como o Porto de Ponta Delgada está em obras e os grandes operadores na região tiveram que vir para a terceira, disseram Não ao sei se governo... foi mera coincidência. Foi. Ou fazem as taxas na terceira... Eu não queria interromper, mas reinicia o se foi. processo de revisão Luís, mas regulamento deixa-me só LPS. acabar de 4 anos para cumprir. Não, mas, quem inicia Mónica, esse processo é independentemente dos LPS. 24 anos ou não 24 anos, houve muitas coisas relacionadas com os portos que os governos puderam muito pouco. Os grandes operadores que estão na região, Claro, isso nós é uma questão de sabemos quais lobby. são, e que ainda por cima É uma questão de estão lobby. todos conversados uns com os outros em cartel, têm um poder enorme que Aparentemente. deixam o Mas governo esse problema não é de agora. Exatamente. Esse problema não é de agora. Agora não podes vir pedir. mas Às olha- vezes Mas se eu não estou resolve. pedindo. Mas Cláudia, um dos maiores- Cláudia, Cláudia. peço desculpa. Cláudia Cardoso, não estou no banco de saltos altos. Mónica, peço desculpa, a questão não é essa. A questão é, como o Porto de Ponta Delgada está em obras e eles têm que agora Sim, vir Graça. descarregar à terceira, disseram ao Governo Regional: meus senhores, nós queremos pagar as taxas que estávamos a pagar em Ponta Delgada, porque é que devemos ir pagar à terceira? E certíssimos, que foi aquilo que nós sempre reivindicámos Vamos já não e que os beneficiar governos com não isso. fizeram. Beneficiámos, mas não Essa foi questão uma já estava a ser iniciativa revista. política, não foi uma Luís, iniciativa essa política questão já para estava a ser Vamos deixar a Mónica acabar o Acho seu que ouviste raciocínio. os deputados da terceira que se manifestaram com isso. certíssimo. Acho que Pediram. foi, exatamente, já na Pediram, altura. é verdade. E digo-te E que fazer acompanhei parte- esse processo, e e fazer nomeadamente parte- no nosso manifesto de campanha eleitoral, porque acompanhei Eu sei, e fui, fazer parte fui do programa do coordenadora governo. desse Eu não do estou a dizer manifesto. o contrário. Já era uma situação que havia a nossa preocupação, E que tinha a sempre nossa reclamamos do preocupação. governo anterior. Exatamente. Não E, sei portanto, até ainda bem que que ela ponto- aconteceu e não ainda bem sei que os até nossos que empresários vão ponto beneficiar é- todos disso. Agora, É verdade. desculpa. Aquilo que me custa é que sejam os privados a mandar no governo, que é que no fundo gera portos dos Açores. É só essa ressalva que eu queria colocar aqui. Feita a ressalva, Vamos Mónica, abstrair da para tua concluir o ressalva. teu raciocínio, por favor. talvez a basicamente o que eu questão, estava a do que já se dizer tinha conseguido. nesse sentido, de uma definição clara para o Porto, numa perspectiva de, obviamente, criação de emprego, de geração de riqueza, de fixação de pessoas cá que venham para cá trabalhar e que, obviamente, acabam por ter um impacto mais decisivo e mais decisório na eventual perda de poder, vá lá, que a Ilha Terceira tem e poderá vir a ter, afirmando sim o Porto da Praia da Vitória num contexto regional e não apenas como um Porto de Ilha. Luís, o que é que nós queremos daquela infraestrutura? Bom, vamos lá ver uma coisa. Um dos grandes projetos que havia para aquela zona decorria do famigerado Plano de Revitalização Económica de Ilha Terceira, designadamente a criação de uma zona económica especial. Porquê é que não aconteceu? Uma coisa muito simples. Para a criação de uma zona económica especial é necessário que, para já, que o Governo Regional assim o entenda, a seguir que a Assembleia da República o aprove, que o Governo da República e a REPER entrem em conversações com a Comissão Europeia. Que nunca entraram. Calma. E porquê? Mas porquê? Mas porquê? Não, Luís. Porque os dados macroeconómicos Não, isso foi evoluíram. recentemente, isso não é assim. Os dados Olha, macroeconómicos. em 2015 foi feita uma pergunta Eu não te interrompi, da- deixa-me Desculpa, só tens razão. acabar o raciocínio porque eu ouvi Tens razão, com peço cautela tudo aquilo que tu disseste. Os dados macroeconómicos evoluíram e em plena evolução surgiu também em sede de Comissão Europeia a discussão daquilo que está a passar na Zona Económica Especial da Madeira. E, portanto, é mais do que óbvio que esse tipo de zonas económicas especiais são para terminar. E, por isso, não surgiram as circunstâncias que no início deviam ter dado origem ali a uma Zona Económica Especial. No que diz respeito ao lançamento de um hub internacional. Bom, fazendo uma análise comparativa aqui bem perto, em Sines foi lançado e ficou deserto. E, portanto, eu reconheço que neste momento não é ou não deve ser dada prioridade em sede de Covid. No entanto, é preciso não descurar que é preciso potencializar o Porto em várias valências. E foi isso que não ficou claro. E depois de um governo que não indica o administrador da terceira no Conselho de Administração da Portos dos Açores, depois de um governo que vem dizer que o hub logístico não é uma prioridade neste momento, e a compreendo em sede de Covid, depois de um governo que no fundo permite que o voo de Madrid deixe de vir para a terceira, portanto há aqui qualquer coisa que está a resvalar em demasia
e desorienta-nos, ou pelo menos leva-nos a desconfiar. Só uma coisinha. A desconfiar daquilo que é o verdadeiro. A operação Mais de uma Madrid ressalva, ser mais uma cancelada, ressalva. mas eu já tive Por amor de a Deus, já tem oportunidade de barbas. dizer, a operação de Madrid ser cancelada foi uma benção para os Açores. Não é isso. A verdade é que surge no outro lado. E, portanto, eu acho que é isto que eu estou aqui a analisar. Quantas vezes esta É isto operação que eu foi estou. cancelada? Houve, mas a verdade é que Quantas surge na parte vezes geral. durante a legislatura anterior essa operação Mónica, foi mas surgiu no cancelada? outro lado. Aqui é isto que temos que ver. E, portanto, dizer que há uma falta de estratégia para o Porto da Praia da Vitória, quando o governo do Partido Socialista sempre se sentou com os stakeholders, com armadores, com distribuidores, com operadores de logística, etc., é errado. Aliás, foi a própria Câmara de Comércio que no fundo, espoleta aquilo que deve ser o lançamento de um hub logístico. E, portanto, é completamente falso. Sim, que que não nunca haja foi, aqui... que E onde é nunca que foi está esse projeto? consensual. E onde é que Aliás, está a própria esse Câmara projeto? Municipal da Praia, há páginas tantas, O dizia projeto que era existe e preciso não ter foi cuidado lançado. com a preservação do Nunca foi ecossistema da mas o Baía. projeto existe, eu sei que existe tem e não foi conhecimento. lançado. É isto que estamos aqui a discutir. Não é consensual Admite entre que em as sede diferentes intervenientes. de pandemia internacional que haja Muito aqui, antigo. acho que há, compreendo, em que deve-se esperar para ver o timing certo, até pelo que aconteceu em Sines. Mas o projeto existe e deve ser lançado e preocupa-me que deixe de ser prioridade. É só isto. Preocupa-me que deixe de ser prioridade. E depois, tudo o que foi inaugurado, digamos assim, nos últimos 6 meses para este governo, bom, na verdade nada foi adjudicado nem feito. Foi tudo ainda do governo anterior. Se é para mau, também tem que ser para bom. O que é que foi inaugurado, as gruas, etc., que foram deste... Não foram. Foram do governo anterior. E, portanto, temos que ser coerentes. Sim, mas isso faz Temos parte que ser- de um temos que processo ser de transição coerentes. normal. Claro. Hoje o que é preciso é Claro nós que sim. percebermos o que é que queremos daquela infraestrutura. GNL já percebemos que não vale a pena. vale a pena, mas ir lá por está. aí. Mas porquê? O hub não é Mas tem uma razão- consensual, tem uma nem razão todas muito- as entidades. Mas a Portos dos não é? Açores, olha, a Portos dos Açores, na altura disse que tinha mandado fazer um estudo Exatamente. para ver se havia interesse Sim. no GNL. Porquê? Que era para Graça. e nós até E na nos comissão, pronunciamos sobre lembras-te? isso. Graça. Exatamente. Para, Olha, mas eu só um lembro- segundo, eu para lembro- sustentar e bem, Graça. para sustentar e bem É fixe. uma decisão política que era difícil de ter. Tomar. E era Muito E a questão era difícil. política. Porquê? E a questão Tem a ver- era política. tem a ver não com a- era- Bem, onde é que tem esse resultado desse estudo? Chama-se Gain for Us. E aquilo que foi Não, mas a isso já análise. acabou. Não, espera aí. Isto Oh. tem um fio condutor. É verdade. A requalificação dos motores. transitou. Era caríssimo, eles não quiseram. Não, a indústria não acompanhava. quis, Estávamos a eu falar, sei. se calhar, da diferença entre Mas carros isso não foi a assumido. combustível. Luís Isso não Leal. foi assumido. Não, mas isto é uma questão Mas europeia ainda se fez mundial. campanha há Mas isso 6 não foi meses assumido. a Exatamente. defender o GNL. Mundial, para mas trabalho. depende do governo. Isso, Depende do isso, governo. senhora moderadora, faz favor. Não, mas é que o Luís tem toda a razão e todos Não nós depende conhecemos do essa governo. história. Ou seja, era o GNL, era o GNL. Tinha que ser Os indústria. operadores a nível mundial concorreram nesse projeto europeu que era para financiar para as pessoas nos perceberem, requalificação substituir os motores que funcionavam A diesel para passarem a gás. funcionar a gás. Era caríssimo, não era rentável e Não se abandonaram. justificava, não se Pronto. justificava. Percebeu-se claramente que se não há ninguém que quer comprar gás, que nascia fazer Havia- um tanque de armazenamento de gás na Praia da Vitória. Não, sempre houve uma O alternativa. governo não teve a coragem política de dizer isto. E então disse, para ganhar tempo, que a Portos dos Açores ia encomendar um estudo Exatamente. para ver se o GNL era Era o ou gás não era do apelativo, combustível do se futuro. havia ou não havia mercado para isso. Exatamente. Eu pergunto onde é que está o Exatamente. resultado desse estudo. Até aprovar uma proposta do Se a gente tivesse o PSD. resultado desse estudo, já podíamos dizer, sim senhor, o estudo diz claramente que o GNL é uma má aposta. Tínhamos dados. Eu não vejo os resultados Olha desse essa. estudo. Aquilo que me leva a crer é que foi só empurrar para a frente uma decisão política que a Portos dos Açores ia fazer o estudo, que afinal não fez. Porque esta administração da Portos dos Açores nunca abriu o bico para falar desse estudo. Isto é como a questão do Castro de Falou Cruzeiro. para dizer que eu estava a Fizeram um fazer. estudo. Sim. A questão do Na Castro altura que Herdou um falou- estudo que ainda Não, estava na a altura que fazer. falou foi para isso. Desculpa, a questão da Caixa do Já Castro agora de só- Cruzeiro na sim. localização no Porto da Praia da Vitória, também a empresa fez, e nós visitámos, numa das visitas dos vários deputados, visitámos a Porto dos Açores e foi-nos apresentado o estudo relativamente à localização do Castro de Cordeiros, com 4 opções. O que eu achei mais caricato é que sim, que se apresentam, é feito o estudo, apresentam-se 4 opções para a localização do Castro de Cordeiros, mas no fim não há nenhuma conclusão.
Ou seja, no meio de tanta informação, não se consegue concluir qual é a melhor localização. E aparentemente agora o novo governo que aprovou em sede de Porto, plano e orçamento é a realização de um mais novo projeto, estudo, o que não deixa de Mas ser isso já também tinha, olha, mas nos significativo. planos e orçamentos anteriores já se tinha sido inscrita a verba e foi aprovada, era sempre aprovada por todos os Mas afinal há projeto ou não há projeto? É isso que é preciso saber. para fazer Vamos, diferente. vamos, concordo plenamente exatamente. contigo. Vamos deixar o Luís Leal acabar e para tentar percebermos o que é que o Luís pensa relativamente O àquela Luís postura. temia que Não, este painel ficasse maioritariamente Não, comigo. eu por norma, E entendi este vício. eu admito as minhas limitações em algumas áreas são demasiado técnicas. Aquilo que eu faço nestas matérias é tentar Sim, mas ouvir. nesta matéria estavas a falar E há duas por questões. favor. Não, há duas questões aqui. Eu lembro-me de estar em Nova Iorque, no Citibank, a fazer uma análise e estávamos a falar sobre gás natural e eu quando disse que era de Portugal riram-se todos. Do género, vocês não percebem nada disso, vocês não têm capacidade, vocês não têm petróleo e tipo, o que é que estão para aí a dizer? Isto é só para perceber aquilo que a gente está aqui a falar. O GNL é algo que nos ultrapassa, mas de longe. Sim, mas quem E pôs o GNL na agenda foi o Partido Socialista. Os americanos apostaram em Porquê? Sinos, mas Porquê? apostaram em Sinos, portanto, se calhar Tem não a temos ver- capacidade. Não, Sines é incomparável lá para o Porto da Praia da Vitória. sei, é por a isso. Porto da Praia ficou É para por trás. isso. Qual é que seria o tens grande que saber. consumidor? Tens Qual é que que saber seria que o grande Sines- consumidor? É muito Não simples. seja em termos Está de literalmente emissão. o grande consumidor em matéria de GNL está literalmente ao lado do Porto da Praia da Vitória. Agora, há privados que se calhar não entenderam dessa forma. Mas o grande consumidor de GNL está literalmente ao Porto da Praia da Vitória, ao lado. E, portanto, para meio entendedor, meia palavra basta. É preciso luz para que a gente perceba as coisas. E, portanto, se calhar houve aqui outras forças que não o admitiram. Portanto, nesta matéria, eu diria que não foi só uma questão política. Mas quem põe em cima da mesa mas a os questão do stakeholders GNL também- é o governo do Partido Socialista de cá Certo. e o governo do Partido Socialista da República. Exatamente. Atenção, Exatamente. não No é este âmbito novo das governo, autoestradas nem para o fomos mar. nós a nenhum programa No de debate âmbito- que não, pusemos não, em não, cima no da âmbito mesa das autoestradas a panaceira para o do mar. GNL na praia. Mas não foi, mas não foi assim. Eu acho que Foi, estava foi o nessa- Parlamento Europeu que lança uma diretiva, não é uma diretiva, que lança uma orientação Sim. no sentido de Portugal e os Açores em especial terem ou fazerem parte das autoestradas para o mar. E, portanto, é uma falácia, ou parcialmente falacioso, dizer que isto é uma ideia que só vem do Governo da República e do Governo dos Açores. Não, isto há uma bem. lógica europeia aqui inerente. Partindo- Mas como vos digo, Esquecendo já de por um completo lado, o de GNL, um lado temos a já Rússia e do lado percebemos que temos ele os não vai Estados Unidos. funcionar na Praia da Vitória. mas Jamais. só mais chega. Jamais. Só mais chega. O Gun for Mais Us uma- é uma falácia dizer que era para o GNL e que foi o governo socialista ou da República. Não foi nada disso. Aquilo que a Europa disse foi energias Não falou em limpas, Europa. energias limpas para Disse o e diz. transporte. Disse e diz. O que é que o Costa fez? Pegou no dinheiro do GNL e meteu na ferrovia, Sim, que estava sim. completamente obsoleta e continua. também é considerado pela Europa uma energia limpa de transporte. Foi basicamente isto que aconteceu. Consta Sim, na e aí- declaração conjunta, se não me engano. Acho que esta coisa. A questão é exatamente essa. Portanto, era mais um compromisso. Tirando, portanto, a zona económica especial e o GNL, o que é que nós fazemos com aquilo? Então, Insisto e o- na minha pergunta, E Luís. o cais de cruzeiros na Praia da Vitória não é... Então, não é vocacionamos a terceira apenas como porto de passageiros e de turismo, É preciso... fazendo uma concorrência direta às portas do mar em São Miguel? Não só. Aqui a questão é... Eu acho que os agentes políticos locais também devem deixar bem assente aquilo que pretendem. Mas é preciso perceber para que é que sempre existiram portos em toda a história dos Açores. Os portos têm a ver com um alavancamento logístico. E quando se projetou o lançamento do hub logístico, projetou-se olhando para aquilo que são navios intermédios. Sim, mas E, isso faz entretanto, sentido para a ti? indústria evoluiu. Assim como A na base das dimensão lajes, na daquele década de porto faz 60, sentido ter ali havia um hub navios logístico. que paravam, que hoje em dia já não param. Na década de 90 havia aviões que precisavam parar e hoje em dia já não param. As coisas evoluíram nesse sentido e, portanto, eu admito que recalibrar e repensar é o que deve ser feito e que neste momento, em sede de pandemia, não deve ser lançado nenhum concurso. Mas o que eu temo é que não haja prioridade para os atuais agentes políticos que decidem na região, na medida em que já provaram que a terceira não tem dignidade para ter um administrador na Porta dos Açores, por exemplo. Mónica, a concessão a privados sobra aqui como única alternativa para o futuro daquela infraestrutura se tornar minimamente rentável e aproveitável? Era uma das soluções e foi uma solução que nós sempre nos pusemos ao lado, nessa perspectiva. É preciso dinamizar o Porto, para isso eram precisos outros players, não é? Nomeadamente a concessão a privados. Lá está mais um estudo
mais um concurso, algo que também foi anunciado com toda a pompa e circunstância e que ao fim de 4 anos ficou na gaveta. Mas eu antes gostava de ir mais atrás, até porque o Luís estava a falar na questão da Zona Económica Especial e é preciso que se diga, a Zona Económica Especial foi anunciada em 2015. Pois foi. E acho que te recordas bem quem é que veio cá anunciar e o que é que se passava na altura. Eu ainda estava cá. E não estavas. Foi anunciado mas em sei que foi 2015, anunciado. um apoio, uma ideia lembrada pelo Dr. Pedro de Passos Coelho numa visita que cá fez e que se lembrou da criação desta Zona Económica Especial. E que só foi assim abandonado. até parece mal. O homem lembrou-se, olha, semana e meia já lhe vamos criar uma zona. Não, Mas até me fazia lembrei. de facto parte do projeto que era anterior a 2015. sim. Mas que foi abandonada 4 anos depois. não, é porque essa foi a Só única em resposta do 2019. governo, do CDS-PSD, Não é desprezo. sobre o downsizing da base das lajes. Foi o único. É esse e o famoso Olha que a estudo. declaração conjunta também tem muita É esse, não, mas a declaração conjunta há muita coisa que foi feita. Surge nesse sentido. Tanto Só em certificação da base das 2019. lajes, E o que é voz que- da e o que é que a Ryanair. certificação- e o que é que a Certificação, tem sido neste mais momento, valia para a permite. história? Agora, Quantidade de voos, na atual conjuntura. voz da Ryanair. Vamos ver, 2019. vamos ver se este atual governo vai Agora conseguir vais-me ouvir. continuar. Também depois consegui É, fazer pá, eu hoje um estou bem exercício confusada. difícil de Está, me calar. está. Só em 2019, depois de vários debates, de vários planos e orçamentos, é que o senhor vice-presidente da altura veio afirmar, numa visita que o governo fez à Ilha Terceira, que a Zona Económica Especial não ia ter viabilidade, porque durante 4 anos o discurso lançado era que o Porto da Praia teria uma Zona Económica Especial envolvente. E, portanto, 4 anos depois caiu por saco roto a Zona Económica Especial. E é certo que até agora, de tudo o que foi anunciado na altura, o que nós temos, zero, nada. Nada, e não podemos continuar efetivamente neste impasse. Caso do Cruzeiros, hub logístico, isso tudo, Pedro, claro que será uma mais-valia para a Terceira. Mas também, vamos ser sinceros, estamos a falar de uma infraestrutura que tem uma componente militar ao lado. Será que vamos conseguir mesmo instalar algum tipo de infraestrutura? Então, se essas dinamizar? dúvidas subsistem, significa, Mas isso portanto, eram que o as trabalho de dúvidas casa dos não está feito, Mas já temos devia que estar fazer, feito há muito tempo. sim. exatamente, mas isso é verdade, eu não tenho problema em assumir isso, é um trabalho de casa que tem que ser feito, a começar talvez pelos nossos amigos que estão do outro lado do Porto. Graça, para terminarmos este assunto, que futuro vês para aquela infraestrutura ou como é que a podemos tornar Bom, aproveitável minimamente? tentando fugir um bocadinho desta argumentação do que é que se fazia antes e o que é que se está fazendo agora, eu acho que é Nada, a argumentação aí vai Eu dar o acho que é mesmo. preciso é mesmo fazer bem feito. E para fazer bem feito, eu acho que as coisas têm que estar todas em cima da mesa. Ou seja, aquilo é uma valência que é um porto, portanto é uma estrutura física que antes que se comece a cometer erros, como se cometeu, por exemplo, no Porto da Horta, onde a joia da coroa era a Marina, e para se fazer um cais de cruzeiros que virou cais de passageiros, comprometeu-se completamente a possibilidade da Marina da Horta crescer. E, portanto, eu penso que neste momento, para o Porto da Praia da Vitória, era preciso decidir várias coisas em simultâneo. Queremos cais de cruzeiros, queremos ou não queremos o hub, e como é que tudo isto se vai articular e ser feito em termos de obra e de localização. Porque quando se veja a tal localização que tu disseste na altura, que havia 4 possibilidades, é numa lógica sem o hub. Então, se for para fazer o hub, e mais... Neste momento está a ser discutido na Assembleia, finalmente vai ser aprovado, segundo parece, porque faz parte do programa do atual Governo, o tal estudo sobre o novo modelo de transporte marítimo de mercadorias, em que se vai pensar como é que são as portas de entrada das mercadorias do continente para os Açores, como é que vai-se fazer a distribuição entre ilhas. Se calhar o estudo até vai dizer que tem que ser a Terceira, que faz todo o sentido depende de quem para fizer o distribuir... Não, mas não vai concluir. Cheira-me que não vai concluir. Depende, se for um estudo feito pela Comissão de Economia do Parlamento, estes que são feitos à as conclusões serão políticas mais uma este vez. estudo que foi feito pelo Brandão da Luz, Não ouvi. duas das variáveis são o volume transportado e a distância de destino, ok? E, portanto, em relação a isto, vai ser claro que se vem um grande volume para as ilhas do Grupo Central, faz muito mais Tens de ter um sentido hub a distribuição, para essas ilhas. que é muito mais curta da Mas isso é Terceira o para as nosso outras senso comum, ilhas, pode não ser do com ponto de barcos vista mais técnico. pequenos. Mas, portanto, tudo isso tem que ser posto em cima da mesa, não se pode andar aos atropelos, que é assim, está na Assembleia a ser discutido este modelo e vem o secretário dizer o hub não é uma prioridade. E se o estudo disser que o hub é uma prioridade?
Não pode ser assim, não pode ser à carta, tem que se tomar decisões em que todas as questões, que são as valências que nós queremos e que podem valorizar o Porto da Praia e da Vitória, estão em cima da mesa. E já que é para começar agora, começa-se com tudo. Não é começar a fazer o Cais de Cruzeiros, daqui a 2 anos, afinal queremos um hub, afinal o Cais de Cruzeiros ficou numa localização que não facilita o hub. Portanto, tudo isto deve ser pensado. Só fica uma mas não se deve, já que... Não, mas também o Partido Socialista pode fazer bem o seu papel, que é não pressionar que ao fim de 5 meses se tomem todas as decisões que não se tomaram em 24. Porque se não se tomaram em 24, mais vale esperar mais 5 ou 6 meses. Ninguém exigiu que fosse lançado um concurso. Desculpa. Ninguém exigiu que fosse. Atenção, em sede de campanha o PSD é que sempre fez pressão para que fosse lançado... é má conselheira. Não é que fiquem sentados a dormir 24 anos. Mas entre isso e começar agora à pressa a querer despachar só para mostrar que se está a fazer despachar serviço, não, isso não é verdade. Muito bem. Mas pode dar a sensação que de repente deixou de haver prioridades. Eu acho que a terceira não pode deixar... A terceira não pode ficar em terceiro plano. Ponto. Não, mas eu então, só isto. Eu como feialense aqui sentada, posso-vos dizer uma coisa terceira não que é deve muito ficar em mais terceiro grave. plano. Os Açores ficaram todos em quarto plano com 24 anos de governação socialista. Isso é falso. O Faial perdeu a importância toda que tinha em termos de centralidade, o tipo de centralidade que tinha de mar. A terceira perdeu toda a centralidade que tinha. E São Miguel virou um gueto de pobreza, de falta de escolaridade, em que tu tens uma elite que funciona num determinado métier e o resto de São Miguel, e por isso é que se for fazer um estudo... passagem que é boa parte dessa elite que agora está no poder. Se for fazer um estudo para ver de todas as regiões dos Açores quais são aquelas que se atrasaram mais em termos de aproximação de metas europeias, vamos ter enormes surpresas, porque São Miguel vai ser de certeza das ilhas em que está menos desenvolvida, em quase todos os parâmetros de coesão social. São Miguel, sim. E, portanto, São Miguel, sim. Excetuando aquela fachada que é a Avenida Marginal de Ponta Delgada, São Miguel, a pensar quem é que ficou pior, a verdade é que os Açores ficaram muito mal ao fim de 24 anos de governação socialista e quase todas as ilhas perderam. E as mais pequenas estão completamente certificadas e envelhecidas. Diga-se também a bom da verdade que nunca se viu de outro partido qualquer que não, enfim, para além dos que estavam no governo, uma solução alternativa que fosse caminhante com outro caminho que não esse, mas enfim. Sejam de esquerda ou de direita. Vamos fechar este ponto porque queremos falar, ao contrário daquilo que aconteceu na administração da Portos dos Açores, não foi de facto nomeado ninguém da terceira para fazer parte da administração, mas foi nomeado muito recentemente, ou foi contratado para prestador de serviços muito recentemente pelo Governo Regional, um coordenador para o plano de vacinação contra a Covid-19, é Pedro Monjardino. A pergunta é, já tínhamos, Luís, uma estrutura, uma comissão especial de acompanhamento e de luta, enfim, tudo isso à Covid-19, liderada por Gustavo Tato Borges. Faz sentido, neste momento, contratarmos mais um prestador de serviço para gerirmos a questão da vacinação, particularmente depois do que aconteceu em Ponta Delgada? Bom, eu pessoalmente não o conheço, reconheço-lhe o currículo do novo coordenador logístico para a vacinação. Aquilo que eu assisti no plenário em discussão sobre esta matéria foi: nós gastámos isso, vocês gastam isto. Nós gastámos aquilo, vocês gastaram isto. E eu acho que o cerne da questão não é esse. Eu acho que a matéria de vacinação parece que já estávamos a entrar em velocidade de cruzeiro. Era, na minha opinião, dispensável um coordenador ou uma prestação de serviços que vai ser avultada para coordenar esta questão. Em segundo lugar, à semelhança do que aconteceu no continente, uma alta patente da Marinha, há o Brigadeiro-General que presida a Proteção Civil e com mais do que competência, pelo menos para dar o seu cunho sobre essa matéria. E o que eu acho é que houve aqui um truque de magia e replicou-se, no fundo, através do serviço de outsourcing / prestação de serviços, aquela que é uma competência e que deveria ser conduzida pela Proteção Civil. Esta é a minha opinião sobre este assunto. Não quero entrar sobre quanto é que vai custar, vai ser caro. Não quero entrar nessa Proteção Civil capacidade operacional para mais uma valência? Eu acho que sim, e o Brigadeiro-General Faria... Eduardo Faria. É uma pessoa subejamente conhecida, era um general,
é alguém que tem facilidade de comunicação entre as altas patentes das Forças Armadas. Era, portanto, a pessoa adequada, na minha opinião. E, portanto, nesta perspectiva, considerando que estava a entrar em velocidade de cruzeiro a vacinação, considerando que existe um serviço de proteção civil liderado por uma pessoa reconhecida, com competência, uma alta patente das Forças Armadas, olhando para aquilo que está a acontecer lá fora, eu acho que teria sido a pessoa indicada e, de certa forma, este número e esta resposta, esta réplica por parte da área da saúde, do Departamento Governamental da área da saúde do Governo, de ir buscar um prestador de serviço especialista em logística, era dispensável. Há bocadinho, eu estava a introduzir o tema, falaste que alguém estava de férias. Quem é já o coordenador da vacinação ou o coordenador do acompanhamento à Covid? Diz que o coordenador de acompanhamento à Covid, portanto, que deixou de está de aparecer, férias. A lei diz que ao fim de 6 meses tem direito a 2 por cada mês de ele trabalho. não é funcionário público. Terá direito, E, terá portanto, eventualmente. em plena pandemia, em plena crise, eu não quero estar aqui a fazer esse comentário. Não, está bem, mas ouvi falar em férias. Era só quem assume funções, e posso gostar Mas o menos. Sr. Ferreira já tinha Posso ouvido gostar Já, mas mais eu ou menos ouvi aqui com outra petulância. Posso gostar mais ou menos do indivíduo A, B ou C. Agora, não é fácil estar a tomar decisões sobre uma área tão sensível, e reconheço que as pessoas não são de ferro, mas é preciso que... É preciso deitar. É preciso deitar. Não basta Até ser, para a tem que marcação de parecer. férias, como é Pronto, óbvio. não basta ser, tem que parecer. Mónica, se calhar a uma opinião do ponto de vista profissional e da tua formação mais abalizado, faz sentido este defender de que a Proteção Civil é que coordenasse este plano de vacinação? Agora deixaste-me mal, ainda estou aqui. Não, como é óbvio, mas Opiniões do foro, metendo a bucha, enfim, tens outros Ora bem, conhecimentos que nós também não. Eu percebo aquilo que o Luís diz, percebo, entendo, e sobretudo porque estamos a gastar uma quantia avultada de erário público. Pronto. Para aquilo que se foram as declarações do Sr. Secretário. Não, mas isso compensa com o não administrador de é, aportes dos Açores. não, mas lá talvez, está, não é? mas olha, Faz... é assim, eu não conheço o Dr. O Excel Pedro agora é por ilha, cá Não, estou. mas deixa-me chegar lá. Eu não conheço o Dr. Pedro Monjardim, mas obviamente que hoje fui tentar fazer o meu trabalho de casa e É não vamos... competente, claramente tem competente. competência, tem um currículo Sim, em termos invejável e acho logísticos que, e tudo, Sim, intocável. devemos estar todos contentes porque o Dr. Pedro Monjardim disponibilizou-se para vir ajudar a região e podia ter dito que não. A sua região, importa dizer que o senhor é terceirense. Exatamente, e portanto acho que isso é uma mais-valia. Podia ter outros compromissos, podia não querer vir nesta fase, mas disponibilizou-se para vir, tem currículo para isso e ainda bem, e gostei imenso de ver que tem aqui uma parceria e é responsável por projetos de voluntariado, a nível também com a saúde, e isso obviamente me deixa feliz, porque já se percebeu que é uma pessoa com disponibilidade para ajudar. Claro que eu acho que este processo, ao fim de 5 meses, já temos um processo de vacinação que já decorre. Eu fui vacinada em final de dezembro, portanto já temos o processo a decorrer há 5 meses. Velha. Final de dezembro. Já estou Está na linha da frente. Está Já ninguém pega. Portanto, Mas tu podes pegar. Pois, esse é que é o problema. E portanto, acho que ao fim de 5 meses de vacinação vamos buscar um coordenador logístico. Acho que isso pode até suscitar dúvidas, não é? Porque é que já não temos o coordenador logístico? Mas já isso foi numa tudo fase- para apagar aquele fogo fase que aconteceu inicial. em Ponta Delgada? Não sei, tu é que estás a dizer isso. Estou a perguntar, se na tua quero opinião, acreditar. Quero acreditar uma coisa tem a que ver quem com outra. Quero acreditar que quem gera a tutela da saúde achou que o processo seria mais eficaz e sem contornos tortuosos ou sinuosos Olha, se houvesse um coordenador A logístico. Mónica agora já não Pronto. está tanta séria a defender o PPD. Calma, Está-me a parecer aqui calma. qualquer coisa. Calma. E, portanto, eu acho que isto vai chegar a bom porto. Acho que a presença do Dr. Pedro Monjardim será, sem sombra de dúvida, e vamos lembrar ele de forma muito agradável e feliz, sabendo que, concluída esta fase de vacinação, ou desde a sua entrada, houve, de facto, aqui uma melhoria na eficácia, uma melhor coordenação entre todas as pessoas envolvidas na vacinação. É claro que temos uma estrutura que é a Proteção Civil, que curiosamente também está na dependência da tutela da saúde e portanto, se de facto houver esta contratação, eu assumo que a própria Proteção Civil e o próprio Brigadeiro terá visto que se calhar não tinha tanta capacidade no sentido de justificar este processo e optou por aqui fazer um outsourcing. Esperemos que daqui ao concluir deste processo, que todos nos lembramos não pelo valor que foi gasto, mas pela eficácia do processo e pela melhor coordenação, que obviamente este processo envolve muita gente e é preciso aqui alguma supervisão, até porque já temos inquéritos abertos e é preciso continuar a votar para ver se temos também Sim, aparentemente conclusões até números de desses telefone de inquéritos. câmaras do próprio PSD Isso é não que estão sei. na origem de tudo isso. Senhora microbiologista, precisávamos de um coordenador para vacinação?
Olha, Só para não apelar aos afazeres profissionais da Mónica e não ficar mal. Eu acho que vou ter que dizer uma palavra qualquer em inglês. Faz favor, Eles faz é favor. outsourcing, eles é players, eles é stakeholders e eu aqui só a falar português, para quem nos ouve aqui na terceira até parece que não sei. Já estou-me a sentir desmerecida, vocês. Não, em relação à questão, eu percebo o que é que o Luís está a dizer, mas e até pelo paralelismo com o que se passa lá fora. Agora, a questão é que o general que está lá fora a tomar conta da vacinação... Almirante. Pá, isto na Marinha, Almirante. Eu não sei bem, não percebo muito de fardas nem de graduações. Eu também não tive na tropa. Tenho e medalhas. É o Capitão Igor. Estou ligado. Tenho alguma dificuldade com esse tipo de poder muito hierárquico. Até pela minha natureza. Eu aprecio fardas, não rebelde. entendo divisas, portanto, sim senhora. Nem fardas. As fardas são muito monótonas. Todos iguais. Eu percebo esse paralelismo. Agora, a verdade é que aquilo que Gustavo Tato Borges está a fazer aqui na região seria supostamente o que esse militar, para não me enganar, está a fazer lá fora. Aquilo que me parece que, muito em particular, se estamos a falar do Pedro Monjardim, que eu não lhe consigo chamar doutor, porque somos do mesmo tempo e colegas e amigos e, portanto, prefiro não falar em nomes, de uma pessoa com capacidade de vir ajudar na região a questão da logística de vacinação. Por aquilo que eu percebi, que o que se quer é criar uma plataforma... Uma rede. Uma plataforma mesmo, ou seja, de implementação. Ele é bom nisso. Ele vai criar uma plataforma logística com todos os... Ele é o que ele faz, ele tem a capacidade de o fazer, com tudo aquilo que o Sr. Dr. Tato Borges disser, eu quero assim, eu quero assado, a prioridade é esta, os grupos de risco são aqueles, primeiro vai ser professores, depois vai ser enfermeiros, dentro de professores, primeiro com a idade ou não com a idade, portanto, todos os critérios vão ser dados e ele vai criar uma plataforma que depois funciona per si. Mas, ao Graça, longo do tempo... O que é que não é a Proteção Civil exatamente como o organismo ou a entidade que em sede de emergência, que em sede de emergência consegue focar e consegue levar tudo o que são as medidas necessárias para que... Deste-me agora a oportunidade de usar uma em inglês. Não sei se a Proteção Civil tem a expertise. Ou know-how, é? know-how. Eu gosto mais de francês. Um general... Vocês estão no inglês. Vocês estão no general ainda sou do tempo que está a primeira pronto para ir língua para a era guerra, francês. está pronto para nos defender na guerra, não tem um know-how para... Desculpe. Claro que tem. Luís, não estás a perceber o que eu estou a dizer? De criar um programa, uma plataforma que... Eu percebo isso do ponto de vista profissional, mas Porque nesta os altura militares já não se gerem justificava. As coisas já estavam a andar, já estamos em velocidade. Tu queres fazer o para a fincapé vacinação. de dizer que... Eu não estou... Não, desculpa lá. O que eu Pode tento ser não agora. ser é do contra. A gente tem 24 anos. Eu aceito e admito quando não tem razão, mas nesta matéria vocês vão me desculpar, não era necessário um coordenador para a logística da vacinação. Temos alguém extremamente competente Mas na ele não é Proteção só Civil, coordenador, além ele é de que a coisa já está a andar. Ele faz tudo. Na verdade, o que era preciso é o foco. O foco está em rabo de peixe e o que está a passar. E era preciso criar aqui uma divisão para que as pessoas olhassem para aqui. E vamos ter um coordenador, pode ser que se tire o foco um bocadinho. Isto é uma arte e... Entroncamos então é uma arte aqui, exatamente. Não é de iludir, mas desviar a atenção. Por isso é que tens o Secretário Regional da Saúde com uma grande habilidade política. É porque, Mas de facto, consegue desviar as deixa-me atenções. fazer uma conversa não como microbiologista, mas de uma leitura claramente política. Seria um enorme tiro no pé, depois de todas as críticas que estão a ser feitas ao Secretário Regional da Saúde, ele ainda arranja mais uma figura só para ir ter mais gastos do erário público, que é uma coisa que tem sido altamente criticada e de que a Comissão já gostava, e ele ainda fazia mais uma coisinha para dar pau para as colheres, como diz o nosso povo. Na minha opinião, replicou aquilo que já existia. Portanto, penso há um que serviço com não essa é por aí. capacidade. Esta discussão faz-nos entroncar no nosso último tema, que é propositadamente a comunicação de bens, a comunicação do governo. Sr. Pedro Não é? Ferreira, Distribuição de bens. o painel de comentadores, segundo parece, mas é não a quer mesma lógica, ser é este mesmo. tema. Mas Olha, e já podem agora, continuar, também vou ser podem continuar. vacinada.
Podem Em breve. continuar no tema das vacinas, até porque ele acaba por entroncar, dizia eu, no nosso último tema, que tem que ver com a forma E como no o meu Governo caso, não é por Regional uma questão tem profissional. comunicado, quer aparentemente dentro de portas e entre os Exato. diversos parceiros da coligação, quer na comunicação que tem tido para o exterior. E por isso, Luís Leal, a administração dos portos, a questão do Porto da Praia, a coordenação da vacina, a gestão da pandemia, tudo isto na comunicação que tem sido feita por este 13º Governo, tem muitos dos casos que têm acontecido ou que têm dado notícia acabam exatamente por suceder eu não diria de erros de comunicação, mas de maus atos de comunicação. Bom, a gente fizer assim um exercício por cima, Centro. percebe que de forma direta ou indireta, pessoas que exercem influência, quer em termos digitais, quer em matéria de comunicação social, há sempre, ou neste governo, houve lugar para alguém sempre com ligações íntimas a essas pessoas, chamemos-lhe assim. E portanto, Íntimas. a forma de comunicação, sim, próximas, nesse sentido. Vocês levaram para a maldade. Ele andou à procura do adjetivo. Próximas. Sim. Próximas. Percebemos isso. Tu já disseste uma dessas pessoas neste programa. Portanto, há alguém que consegue, alguém que consegue, de certa forma, quase que controlar a opinião publicada, de certa forma consegue fazer com que a comunicação seja aquilo que lhes apetece. Por Mas exemplo, tem sido. no que Consideras que a comunicação deste governo tem sido boa enquanto- naquilo que é o passar mensagem para a sociedade e enquanto na não própria houve- forma deles comunicarem internamente tem sido eficiente, na tua opinião? Para já, olha, eu sempre ouvi dizer que não iam ou não admitiam assessores de imprensa nos gabinetes. Com exceção de da Vítor saúde. Alves, que está Da no saúde. gabinete da saúde. Nunca percebi isso, Há noutros sítios. porque já Há havia, apenas na presidência já do governo. havia o GACS e era. Entretanto, extinguiram o GACS e, no fundo, Não criaram. extinguiram ainda, mas Não vão têm extinguir, vias vão de- criar outra coisa muito semelhante. Vão mudar o nome ao GACS na prática, pelo menos é o que No percebemos. que diz E respeito com à edição em comunicação. vídeo, que é fundamental. É um Já upgrade, vem upgrade. editado. Deixa-me utilizar também o inglesismo. É um upgrade, portanto, Isso. para o século XXI. A comunicação Exactly. Estava a ficar mal ao moderador Exactly. também não ter aqui um estrangeirismo. A comunicação da saúde, por exemplo, foi pensada, do género, politicamente falam, quer o membro que tutela a área da saúde, quer o Foi pensada? diretor regional, e depois, do ponto de vista epidemiológico, é assim que se diz, falava especialista, mas entretanto a gente já não percebe bem como é que e quem Mas é por que isso fala é que eu e mistura-se. reforço a pergunta. Foi pensada? Agora, neste Começaram momento, por aparecer 3 neste momento pessoas, depois estão-se passaram a aparecer só 2, de depois férias, apareceu vontade de férias. Tato Borges com aquele PowerPoint que ainda por cima, enfim, censurava o PowerPoint da censura dele. enquanto o Dr. Tato Borges ainda teve, pronto, ainda se riu com ou sem malícia, eu nunca tinha visto ainda uma reação acérrima da comunicação social. Teve que se tocar na ferida para que houvesse uma reação em relação àquilo que tem vindo a ser a postura deste governo no que diz respeito à comunicação, que tem anunciado tudo e mais alguma coisa, mas ainda não fez nada efetivamente. Tudo que tem vindo a inaugurar não foi feito por este governo, já tinha sido feito. E portanto, tudo o que foi anunciado, além de cargos, ainda não havia nada a ser feito. E a comunicação interna? A comunicação Vimos, interna, por exemplo, no é caso difícil. precisamente da vacinação, É vimos José Manuel difícil. Bolheira E num temos- dia a dizer que tinha escrito à Europa a pedir uma deferência especial para as regiões ultraperiféricas. No outro dia, o vice-presidente do Acontece- governo a dizer que ia pedir à América ao abrigo Acontece do uma acordo coisa- da Mas Base das Lajes. combinaram, cada um peida para o seu lado. Tendo em Um peidar, conta- Mas isso não Tendo podia em ter sido conta- todo dia, tudo tendo em dito no conta a mesmo dia. orgânica, Não. tendo em conta a orgânica, dou um exemplo. Na PSD, CDS, Passos Coelho e Paulo Portas, eu cheguei a ouvir em comissões de economia deputados da Assembleia da República a assumir que a ICEP estava na economia quando estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, o que há aqui, de certa forma, são linhas muito tenues em que alguém que tem a competência inerente de representar a região perante terceiros, que deve ser o Presidente do Governo, de repente mistura as suas competências com o seu Vice-Presidente ou com outro membro do Governo. E, portanto, é normal que sejam 3 partidos que estão no abrigo deste Governo, de certa forma haja aqui um puxa-brasa à sua sardinha para qual deles
ter os melhores dividendos políticos. E assistimos a isso designadamente com o apelo à nossa diáspora com representação no Congresso norte-americano ou nos congressos estaduais, através do seu vice-presidente. E assistimos a isso depois, de certa forma, o seu presidente a dizer que, de acordo com o tratado, nós temos direito a que nos protejam e vou pedir à União Europeia que nos ajudem. Bom, mas também é normal, eu acho que é normal, porque de facto ainda não se cozeram, ainda não se encontraram todos, e aquilo que tem demonstrado é que perante o pânico cada um está a tentar tirar dividendos políticos. É o que me tem Pânico, parecido. foi o que tu disseste? Perante o Pode ser pânico o mote. da resposta à situação de crise, pronto, E à o pânico confusão pode de ser o seu mote, competências. Sra. Professora, para falar sobre a forma como o Governo tem comunicado. Sr. Moderador, eu devo dizer uma coisa que eu sei. Faz favor, aceito reclamações. Eu detesto Mas também tem um repetir. livro de elogios. Eu acho que neste momento, em relação à maneira como este Governo comunica, já está tudo dito. Inclusivamente a questão das obrigações, já disse isto, as obrigações, para mim, a apoteose foi a forma como tudo se passou com as obrigações de serviço público. Transporte Em que aéreo veio interilhas, o seu sim. secretário regional dos transportes com uma proposta das obrigações de serviço público. Pois, Não diz nada a ninguém internamente. Pega na sua propostazinha e manda para os aparecer. opinion makers dizerem sua justiça No caso, sobre... para os stakeholders. Mas não foi Naquele só caso para os foi stakeholders. para os jornalistas, portanto, opinion makers. Não foi Não, só veio para pedido de parecer das câmaras municipais e também das sim, câmaras de também. comércio e Também. das associações É representativas verdade. do Então empresariado. eram todos. E, entretanto, vem o vice-presidente do Governo para a comunicação social a dizer: eu mandei as obrigações de serviço público para trás porque prejudicavam a terceira. Numa posição que disse também articulada com o Presidente do Governo. E Sim. articulado com o Presidente do Governo. A questão é assim: se estamos a viver uma situação em que, pelas variedíssimas razões, nomeadamente esta questão da nomeação para Portos dos Açores, que era da terceira e já não é, a questão das vacinas que estão a faltar em São Miguel, em que toda a gente que quer ter oportunismo político está a acicatar este bairrismo que eu acho péssimo e que faz mal a todos. Vir o vice-presidente, que é da terceira, dizer que as obrigações de serviço público foram mandadas para trás porque prejudicam a terceira, É uma clara quando ainda por Exato. cima nem sequer tutela os transportes, é um erro de casting de comunicação enorme. E mais, desautorizando o secretário regional dos transportes, que foi completamente desautorizado e que fica impávido e sereno perante isto. Portanto, eu acho que Impávido e sereno, não, o senhor disse depois que estava a exercer, enfim, plenamente as suas funções. tudo, Portanto, eu nada acho de- que isto é um exemplo muito Impávido bem não, mas acabado sereno, sim. da forma como o Governo está a comunicar mal para dentro e para fora. Mas a verdade é que é um Governo que é difícil, porque tomou posse numa altura difícil, no meio de uma pandemia, com 3 líderes, todos eles com personalidades muito líderes fortes, não é barato. que não vinham de um entendimento prévio. Isto é público, Exato. portanto, havia críticas fortes de Paulo Estevão a José Manuel Bolieiro e do Artur Lima também em relação a José Manuel Bolieiro, que estão a fazer um esforço homérico, não vou dizer agora em inglês, para, vou dizer mesmo em português, gigante, para conseguirem se articular neste governo que tem só 5 meses. Portanto, eu penso que é urgente começar a haver uma articulação interna de quem é que fala sobre isto, quem é que fala sobre aquilo, como é que a informação passa para fora. Mas, segundo parece, este centro multimeios vai resolver o assunto, porque ao contrário do antigo GAX, que era só uma notazinha escrita que já ninguém tem pachorra para ler, uma página inteira A4 de conversa, que é Gabinete de Apoio à agora Comunicação é Social. um pequeno vídeo, ou seja, já está editado e tudo, em que os membros do governo podem aparecer com o lado que lhes favorece mais, aliás, uma exigência que nós temos aqui também, no de tudo um pouco, e portanto vai Mas funcionar muito olha, bem. só para dizer que eu sou do contra, antes de chegar à Mónica, houve uma coisa, por exemplo, que fizeram bem. Criaram uma página de Facebook. Era tão simples e fizeram. Isso é bom. É bom porque aproxima. Ainda não chegaram ao Instagram, é pena. não é? Epá, exato, A malta mas, nova está toda mais Não, ligada não, mas com o mais dia, Instagram. menos dia, agora vou Mas ter de uma qualquer palavra, forma. vão chegar ao Twitter. A Twitter não. isso- Então, isso- TikTok. Já, Isso Twitter já- TikTok, não, Já e para passou, já TikTok passou. eu estou para ver os vídeos do governo em Então, TikTok. imagina o Paulo Estevão a mandar um. Com ou sem o boi anão? exato, com Com o ou sem boi. o boi anão? Mónica, decidi mesmo para terminar a questão da comunicação do governo. Não há condições. Enfim, Mas, infelizmente, Foi o olha, que- é mais um foi o que se assunto conseguiu eu- arranjar. que eu acho que pronto, também não vale a pena tapar o sol com a peneira. Efetivamente as coisas não estão a correr como todos nós gostaríamos que
decorressem, e foram aqui falados vários casos, que são casos. Mas significará, portanto, que o maior problema ainda é a comunicação interna. Por isso é que depois trespassam cá para fora estas situações menos bem explicadas. Acaba por ser um conjunto das duas coisas, mas deixa-me só aqui dizer uma coisa, porque há bocadinho falávamos que a questão da criação de cargos e de aumento de custos, pois agora com a extensão do GACS, o Governo vai reduzir custos a nível de assessorias, portanto... Não, são os mesmos. São todos, mantêm-se todos na esfera da administração, os funcionários atuais do GACS. Sim, mas são distribuídos. E passa a existir um centro multimeios. Mas tu antes tinhas GACS e cada secretário tinha um assessor. Vais ver que vão não. ser contratados mais Tens cameramenos. não, Rocha, ainda te vais chafar. Apenas tens 2 secretários, tens 2 membros do Governo com assessores, quando antes tinhas todos. A gente passa Portanto, uma aí tens carta redução de custos recomendação. significativa. Muito bem. E, portanto, acho que, apesar desta alteração, é óbvio que as arestas ainda não estão limadas conforme tem que estar e conforme todos nós gostaríamos, porque finalmente agora vamos ter notícia e não propaganda. Muito como bem. Importa só para sermos completamente corretos, dizer que há aqui uma tendência de dizer sempre que este governo tem 5 meses, não tem, já vai com 7 meses de vida. Muito obrigado. Sabe qual é o problema, Sr. Moderador? Graça Foi o tempo que Silveira. tivemos sem reunir o painel. Muito obrigado, Sra. Professora Graça Silveira, Sra. Mónica Seidi, Sr. Luís Leal. Marcamos encontro para daqui por 15 dias, recordando que a política, por mais estranho que lhe possa parecer, não é corrupta. Corruptos são os cidadãos. Bom fim de semana. Tá bom. Temos que continuar. Ah, é? Pronto. E bem, não falamos no Sporting, porque tinha aqui Por acaso, tinha aqui